Olá empreendedor, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. No nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho com você sobre MEI e a parte previdenciária, o INSS do MEI. Como é que funciona essa questão daí? Antes eu fazia o recolhimento sobre um código e agora eu me transformei em MEI. Como é que fica? Eu complemento no complemento, recolho numa guia, como é que faz isso daí? É sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E já vou pedindo para você, se você gostou desse vídeo, se você gostar do conteúdo, já vai deixando o like aí, né, o curtir no conteúdo. E se você não é inscrito no nosso canal, clique assim em inscrever-se para você continuar recebendo dicas fantásticas como que você vai assistir no nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, antes de nós começarmos a falar realmente sobre os assuntos do INSS, eu preciso conceituar vocês sobre alguns códigos, tá? O que são esses códigos? É os códigos de recolhimento do INSS, da parte previdenciária. No carnezinho, naquele carnezinho que muitas pessoas recolhem ali e tal, vai ali em cima o código de recolhimento. E aí eu vou comentar com vocês alguns códigos que vão ser muito importantes no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, para o primeiro código, o código 1406. Esse código, pessoal, é destinado para estudantes, pessoas que não trabalham, pessoas que querem contribuir de uma forma facultativa, assim, não, eu não faço nada, né, e simplesmente eu quero já recolher, né, já contribuir para o INSS, para a Previdência, para já ir contando tempo de aposentadoria. Para essas pessoas, elas recolhem então no código 1406. O segundo código, pessoal, que nós vamos conversar com você é sobre o código 1007. Esse código, pessoal, é destinado aos autônomos ou pessoas que recebem um rendimento, um certo rendimento de uma atividade ou de algum comércio, alguma coisa que ela faz de forma autônoma. Ela tem uma certa comprovação da origem desse dinheiro, da origem desse rendimento que ela recebe. Então, dessa forma, ela é uma assegurada mediante um recebimento tributável, um recebimento que ela recolhe de alguma determinada atividade. Então, se você está nesse contexto, você recolhe então a guia 1007/2007. Outro código, pessoal, é o código 1910. Não é aniversário do Corinthians, vamos voltar para o vídeo. Código 1910, pessoal. O código 1910 é o código que é referente à complementação da parte do MEI, né? O MEI recolhe então 5% de INSS, a parte previdenciária na guia DAS. Então esse código 1910, ele complementa os outros 15% nesse código. Mas aguenta aí que nós vamos conversar mais um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje. E aí, pessoal, nós temos mais um código, né? O último código que nós vamos conversar é sobre o código 1163, tá? O código 1163. Esse código, pessoal, é destinado para aquelas pessoas que querem fazer o recolhimento, a aposentadoria por idade. É necessário para se aposentar por idade no Brasil hoje pelo menos 15 anos de contribuição. Então, muitas pessoas fazendo as contas aí, já não compensa mais recolher por tempo de contribuição, porque ela já vai, se ela for recolher por tempo de contribuição, vai dar mais do que o tempo máximo para aposentadoria, né? Então é interessante que ela recolha aí pelo código por idade, para se aposentar por idade. Neste contexto, as pessoas recolhem um salário mínimo, sobre apenas um salário mínimo, no código 1163, recolhendo então 11% sobre um salário mínimo, tá bom? Esse é o outro código que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Agora que você já sabe dos 4 códigos que nós vamos conversar, né? Eu vou começar conversando então com vocês com 3 cenários, 3 situações, 3 pessoas diferentes, 3 situações que eu tenho certeza que vai englobar aí a maioria das dúvidas, a maioria das pessoas que estão assistindo, que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos lá então para o primeiro cenário. O primeiro cenário, pessoal, é uma pessoa que antes dela ser microempreendedora individual, ela fazia o recolhimento com o código 1406 ou até mesmo com o código 1007, né? Ela recolhia ali 20% sobre um salário mínimo ou ela recolhia 20% sobre mais de um salário mínimo. Só que nesse cenário 1, nesse primeiro cenário que nós vamos conversar aqui, vamos simular então uma pessoa que recolhia no código 1406 ou no código 1007 e
e recolhia apenas sobre um salário mínimo. Ela recolhia 20% sobre um salário mínimo. E agora essa pessoa resolveu então optar pela formalização do MEI. Como é que fica essa situação? Como é que fica a partir de agora? Então vamos lá. Nesse contexto, pessoal, 5% do INSS da parte previdenciária você já vai estar recolhendo lá na Guia DAS. E aí você vai precisar complementar os outros 15%. E como é que eu faço isso, Dair? Como é que eu faço isso? Você vai complementar com a Guia 1910, a Guia do Corinthians, isso mesmo, a Guia 1910, você vai complementar com os outros 15% que ficaram faltando sobre um salário mínimo. Presta atenção, pessoal, é sobre um salário mínimo, tá bom? A Guia 1910, ela não aceita um pagamento complementar de 15% mais do que um salário mínimo. Então, fique ligado com isso, que isso é muito importante. Então, nesse contexto da primeira opção, do primeiro cenário, a pessoa recolhia então 20% sobre 1406 ou sobre 1007, se formalizou, então 5% ela começou a recolher sobre a parte do DAS, a parte da Guia DAS, e os outros 15% então ela passou a recolher no código 1910, no carnezinho, 15% sobre o salário mínimo. Não tem problema, recolhe aí, vai complementar então a parte que você recolhia anteriormente no código, nos dois códigos anteriores. E isso vai complementar por tempo de contribuição na sua aposentadoria. O segundo cenário, pessoal, é uma pessoa que recolhia mais de um salário mínimo. Vamos colocar um exemplo aqui, a pessoa recolhia 3 salários mínimos no código 1406 ou no código 1007. E essa pessoa optou pela formalização do MEI, do microempreendedor individual. E aí, Odair, como é que fica essa situação? Vamos lá. Nessa situação, pessoal, você vai fazer o seguinte: 5% então novamente você já está recolhendo lá na Guia DAS, né? Vai continuar recolhendo lá os 5% e você vai complementar os outros 15% que faltarem no código 1910, o código do Corinthians, 15% sobre um salário, tá? Sobre o salário mínimo. Presta atenção nisso. E aí os outros dois salários, que as outras rendimentos, outros valores, outros dois salários, você vai recolher no código 1007, sobre rendimento autônomo ou rendimento de alguma atividade remunerada, código 1007. Só que você vai recolher no código 20% sobre um salário, sobre os dois salários que sobraram, né? Um salário você já está recolhendo lá na Guia DAS e o complemento você está fazendo no código 1910 e os outros dois salários você vai estar recolhendo então no código 1007 e pagando 20% sobre este valor. É importante destacar, pessoal, aqui que uma coisa muito interessante, muito importante estar ciente disso, que esse código 1007, que é um código de atividade remunerada, é importante que você tenha alguma atividade fora do MEI. As atividades que são envolvidas dentro do microempreendedor individual, que você lançou como receita do MEI, essa parte, a parte previdenciária dessas atividades, elas são cobertas pelo INSS do MEI, que é o 5% mais o complemento do 1910. Para se ter justificativa de você recolher uma parte previdenciária complementar no código 1007, é importante que haja, que tenha aí um rendimento de uma atividade remunerada, para que haja sustentação no recolhimento do código 1007. Então é muito importante isso, que você tenha aí uma forma de comprovar essa atividade, porque o INSS ele pode te questionar solicitando a origem da atividade autônoma que você originou então o recolhimento do código 1007. Mas em alguns casos, pessoal, o valor do recolhimento é no caso é 20% sobre os dois salários, ou sobre o valor que você escolher, e esse percentual ele é o mesmo percentual da Guia 1406, que é 20% também, que não exige ali uma comprovação de atividade nenhuma, simplesmente na atividade como contribuinte facultativo. Só que aqui, como você já tem uma atividade no MEI, você não pode se enquadrar mais como contribuinte facultativo. Por quê? Ou como no 406? Porque na verdade você está exercendo uma atividade. Embora ela é totalmente separada, a parte do MEI e essa outra parte autônoma, mas infelizmente você tem uma certa atividade. Então você não pode recolher no 406. Você obrigatoriamente tem que recolher no 1007.
1007. E essa atividade que você fizer complementar tem que ser sustentada através de uma comprovação. Mas como as alíquotas são as mesmas, no final, num pedido de aposentadoria, caso sua aposentadoria não houver nenhuma influência de trabalho ou algum benefício por redução de tempo em função da atividade que você desenvolvia, não há nenhum problema nessa diferença de códigos e tal, porque a taxa é a mesma. A influência tributária sobre o recolhimento é o mesmo, é 20% que você vai estar recolhendo sobre um valor, certo? O que vai impactar um pouco, muitas vezes, né, quando a pessoa exerce uma atividade que há redução de tempo de aposentadoria numa forma autônoma. A pessoa desenvolve uma atividade autônoma de risco, e isso contribui com redução de tempo de aposentadoria, ou redução no tempo para a aposentadoria. Então a pessoa precisa comprovar essa atividade que ela executou de forma autônoma, que ela vai estar recolhendo no Código 1007. Então, dessa forma, sim, o INSS pode exigir uma comprovação das atividades que foram desenvolvidas para usufruir de um certo benefício dentro do tempo de contribuição. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, mas é um exemplo de um contexto que pode acontecer com você. Esse é o contexto do segundo cenário. Agora nós vamos para o terceiro cenário. Vamos lá, pessoal, o terceiro cenário que eu trago para vocês era uma pessoa que antes de virar o MEI, ele recolhia então ali 11% sobre um salário mínimo no código, né, no carnezinho do código 1163. Ele então calculava lá 11% sobre um salário, recolhia no 1163 e optou pela formalização do MEI, microempreendedor individual. E aí, Odair, como é que fica? Vamos lá, gente, ó. Mesma coisa, 5% vai estar sendo recolhido lá na guia DAS. O que dá direito a esse 5%? Esse 5%, gente, dá direito a todos os benefícios ali durante o recolhimento da aposentadoria, da parte previdenciária, né? Todos os benefícios do INSS, e dá também direito à aposentadoria apenas por idade, hein? Apenas por idade, para contribuir no tempo de contribuição, que é aqueles 15 anos mínimos que é necessário. Muitas pessoas estavam aí na informalidade, né? Totalmente fora da parte previdenciária e não iam se aposentar nunca, não ia ter condições para que a Previdência sustentasse todas essas pessoas, porque as pessoas não tinham o mínimo dos 15 anos de contribuição. Dessa forma, como com o MEI, com o microempreendedor individual, essa pessoa passa então a fazer o recolhimento mínimo e já ir contribuindo pelo tempo do mínimo dos 15 anos de contribuição para ela ter o direito de se aposentar por idade. E aí, quando a pessoa anteriormente recolhia então no código 1163, que recolhia 11% sobre um salário mínimo, a partir do momento que ela se formaliza então como MEI, não há mais a necessidade dela continuar recolhendo nenhum tipo de complemento no carnezinho. Por quê? Porque aquela forma que ela recolhia ali já dava direito para ela apenas a aposentadoria por idade, que é a mesma forma de aposentadoria que o MEI, o microempreendedor individual, oferece para os seus contribuintes. Então, não há diferença de tipos de aposentadoria aqui. Então, dessa forma, a partir do momento que você se formaliza como MEI, você pode parar de recolher o carnezinho e não precisa fazer nenhum tipo de complemento. Ah, mas eu quero complementar então, como eu recolhia como 1163 e agora eu quero optar, não, eu quero recolher no 1406, tal. Não, você já recolhia no 1163, então você optou por recolher por idade, então você vai ter que continuar recolhendo desse jeito aí e não tem como trocar isso daí. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito alguma ajuda para você. Se você gostou mesmo desse conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo, clica no curtir aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no nosso canal, clica-se aqui em inscrever-se para você receber mais dicas fantásticas assim como essa que você acabou de assistir. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.